É isso. Bom, vamos trazer o Pedro Venceslau também, porque ele foi apurar como a ala bolsonarista avalia o tom de Donald Trump com o presidente Lula, né, prestes a este encontro ocorrer, previsto para quinta-feira. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, com calma. Boa tarde, Débora. Pois é, entre os bolsonaristas existe uma divergência sobre o que esperar desse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Em conversas reservadas, alguns bolsonaristas admitem que tem uma certa preocupação, uma certa apreensão com o tom dessa conversa. Eles dizem que Donald Trump é absolutamente imprevisível e não escondem que eles estão torcendo para que Trump seja descortês ou faça uma espécie de arapuca, como ele fez com Volodymyr Zelensky, quando foi recebido na Casa Branca. Mas é pouco provável que isso aconteça, e eles sabem disso, entre os bolsonaristas. Há o temor de que essa conversa acabe gerando algumas imagens que podem ser usadas na campanha presidencial pelo presidente Lula. Eles temem que o presidente Donald Trump faça algum gesto elogioso ao presidente brasileiro, que eles troquem afagos, falem sobre a tal da química. E isso levaria a um desgaste muito grande do já desgastado Eduardo Bolsonaro. Alguns dizem, dentre esses, que Eduardo Bolsonaro conseguiu, de certa forma, recuperar um pouco do prestígio dele depois que Alexandre Ramagem deixou as dependências do ICE nos Estados Unidos e acabou ainda não sendo deportado. Digo ainda porque isso ainda pode acontecer. Mas esse movimento não aconteceu, aparentemente, com aval direto de Donald Trump, que sequer mencionou o assunto. Porque tudo que o grande capital político de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é essa suposta interlocução que ele tem com a Casa Branca, com o primeiro escalão do entorno de Donald Trump. Eu digo suposta porque nunca se comprovou que ele realmente tenha alguma relação com as pessoas que importam e que mandam na Casa Branca. Então, isso pode levar a uma certa desmoralização de Eduardo Bolsonaro. Afinal, o que ele está fazendo nos Estados Unidos esse período todo? Ele já vinha num processo de desgaste com a questão das tarifas. Mas aí eu conversei com o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, um dos mais importantes quadros do partido, presidido por Valdemar Costa Neto. Ele acha o oposto disso. A leitura dele é que se o presidente Trump fizer um elogio ao presidente Lula, ele vai ter que retribuir, porque senão seria uma saia justa. E ao retribuir um elogio ao presidente norte-americano, o presidente Lula seria flagrado numa espécie de incoerência, porque ele vem subindo o tom e fazendo críticas ao presidente norte-americano, inclusive em palanques e palcos internacionais, nas viagens que fez recentemente. Portanto, isso, segundo Sóstenes Cavalcante, comprometeria o discurso da soberania nacional, que é a base, um dos pilares da pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Eduardo, segundo Sóstenes Cavalcante, não é candidato a presidente da República. Então, essa questão de Eduardo se desgastar ou não é algo que é realmente importante nesse momento. Apesar de Eduardo estar se apresentando como candidato a suplente de senador aqui no estado de São Paulo. A questão toda, no final das contas, é que os bolsonaristas eles divergem nesse aspecto de se vai prejudicar ou se vai beneficiar o presidente Lula, mas estão todos realmente bastante apreensivos, porque, de fato, se houver essa química novamente, isso indica que Donald Trump pode não interferir nas eleições aqui no Brasil.